Durante a época da colonização da Índia pelo governo britânico, eles tiveram um problema sério na cidade de Delhi, porque houve uma pandemia de cobras na cidade e isso estava apavorando a população. Bom, eles então tiveram uma ideia, resolveram lançar uma campanha para comprar cabeças de cobras mortas da população. A esperança é que todos se engajassem em caçar cobras na cidade e matassem as cobras, e assim resolveria a crise e o pavor da população por aquilo que estava acontecendo. Só que esse plano não deu certo. Eu vou explicar por quê, e nós vamos usar essa história para aprender a criar melhores OKRs. E eu vou já te contar então o que deu errado nisso daí. É que muita gente começou a perceber que matar cobras ou criar cobras poderia se tornar uma fonte de rendas. Então eles começaram a criar cobras nos seus quintais, e então eles matavam as cobras que criaram e levavam a cabeça para as autoridades e recebiam o dinheiro, ou seja, virou um negócio. E quando as autoridades britânicas perceberam isso, eles levantaram, ou seja, suspenderam a campanha. Com isso, esses criadores soltaram as cobras e o problema ficou pior ainda, ou seja, a população de cobras da cidade aumentou. Bom, vamos supor então, vamos voltar no tempo e supor que nós somos as autoridades britânicas e nós queremos criar um OKR para nos ajudar ou nos orientar a resolver esse problema. Vamos então ver como que esse OKR poderia ser escrito em 3 tentativas. Essa seria então a primeira tentativa de escrever um OKR. O objetivo seria: resolvemos a pandemia de cobras na cidade para restaurar a tranquilidade da população. Então nós temos lá claramente aquilo que nós queremos atingir, que é resolver a pandemia de cobras, e o porquê disso é para restaurar a tranquilidade da população. Então está tudo certo com esse objetivo. Mas os resultados-chave, os key results, eles são: fizemos o levantamento das áreas mais afetadas, lançamos uma campanha de conscientização e ensinamos a população a lidar com as cobras sem serem picadas. Qual o problema desses KRs? Certamente você já percebeu que eles não são KRs, eles não têm indicadores ali, eles são simplesmente uma listinha de tarefas ou etapas de um projeto. Então isso não é, na verdade, um OKR, é um objetivo com tarefas de baixo. Então essa primeira tentativa não é um bom exemplo, não é realmente um OKR. Segunda tentativa, mesmo objetivo, mas agora nós temos lá resultados-chave diferentes. O primeiro é: compramos 2.000 cabeças de cobras. Reduzimos o tempo de atendimento de pessoas ofendidas de 5 para 1 hora. E 3, ficamos dentro do orçamento de 2,5 milhões para o projeto. Aparentemente, perfeito. Ou seja, nós temos lá o primeiro KR com um indicador provavelmente principal do problema, que é o número de cobras. Segundo, é um KR de qualidade, eles estão reduzindo o tempo de atendimento de pessoas ofendidas. E o terceiro é ficar dentro do orçamento, ou seja, um KR de eficiência. Aparentemente perfeito, só que não funcionou. Esse seria o OKR que o governo britânico teria criado se eles estivessem usando OKRs. E não funcionou por 2 motivos. Primeiro, esse compramos 2.000 cabeças de cobras não tem ali o indicador principal do problema. Lembra que o problema era o pânico da população com as cobras na cidade? Então, o indicador principal não está relacionado diretamente ao número de cobras, mas à percepção da população. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que eles não estão levando em conta o segundo e terceiro nível de consequências dessa decisão. E isso é um modelo mental importante quando nós queremos criar OKRs e KRs de qualidade. Qual será a consequência? Nós tentamos prever qual será a consequência daquele resultado. Então a consequência, como nós sabemos agora, é que aquilo lá virou um comércio e piorou o problema. Mas isso não foi previsto pelas autoridades. Então esse é o segundo problema, é a falta de previsão da consequência dessa decisão. A terceira tentativa é a nossa solução final. E ela mantém o mesmo objetivo, mas olha só a diferença do KR número 1. Reduzimos o número de denúncias de cobras na cidade de 350 para 50. E esse é o indicador principal. Ou seja, reduzir o número de denúncias. Eles estavam tendo lá denúncias diárias de cobras numa quantidade enorme. Eles querem reduzir essas denúncias.
Agora, debaixo desse KR, nós podemos colocar lá o projeto da cabeça das cobras, que daí nós sabemos que daria errado, mas daí era uma tentativa e poderia se tentar um outro projeto, ou talvez achar uma solução alternativa para isso, mas agora nós temos ali claramente qual é o critério que nós vamos usar para saber se o projeto está dando certo ou não. E o KR2 e 3 permanecem inalterados. Mas aí fica uma pergunta, mas Marcos, e o plano para resolver isso daí? Nós não temos indicação nenhuma do plano ali. E aí que está uma grande chave aqui. OKRs não precisam, aliás, não deveriam ter detalhes do plano. OKRs são para identificar o objetivo claramente, comunicar esse objetivo com o porquê, e daí os critérios de sucesso daquele atingimento do objetivo, ou seja, como eu vou saber se eu estou tendo progresso na direção de chegar ao meu objetivo. E é isso que nós temos nesse OKR, que é a nossa terceira tentativa.